Olá, está no ar o Tesouros do Maranhão, o programa que leva até você paisagens encantadoras que fazem parte das inúmeras belezas naturais existentes em nosso estado. No programa de hoje vamos mostrar um dos mais importantes roteiros do ecoturismo. Estou falando de Tutóia, o município que fica localizado a 470 quilômetros da nossa capital. A localização privilegiada entre os Lençóis Maranhenses e o Delta do Parnaíba é um convite aos turistas que estão em busca de belas paisagens e uma rica experiência com a natureza. Tutóia tem uma localização privilegiada no litoral do Maranhão. Está bem no meio do roteiro do ecoturismo do estado, entre os Lençóis Maranhenses e o Delta do Parnaíba. Antes era considerado só uma passagem entre Piauí e os Lençóis, mas aos poucos foi se firmando como um roteiro específico. A cidade, com cerca de 6 mil habitantes, ainda não tem tanta divulgação quanto outros pontos famosos, como Barreirinha e Parnaíba, mas já começa a receber os turistas que descobrem que aqui podem encontrar as duas atrações ao mesmo tempo. É uma das portas de entradas do Delta Maranhense e tem uma situação privilegiada com relação aos outros municípios. É que aqui acontece exatamente o encontro dos pequenos lençóis maranhenses com o início da foz do Delta. E daqui desse lugar de onde eu estou, a gente pode sair para qualquer um desses roteiros turísticos. O dono da lancha dá uma rápida explicação sobre o que vamos encontrar pela frente. Baía do Tutóia é a maior saída do Parnaíba para o mar. O Delta do Parnaíba tem 5 grandes saídas para o mar. E essas saídas são Tutóia, Melancieiras, Caju. Enquanto a gente ouve, dá mais vontade de sair logo conhecendo esse roteiro. O Delta do Parnaíba é o mais famoso do Brasil e marca a divisa entre os estados do Maranhão e Piauí. E ao desaguar no mar, forma 73 ilhas em 5 baías. 65% dele fica no nosso estado. Logo no começo do passeio, a gente fica sabendo que esta baía é um cemitério de navios. Eles são lembranças da época em que o porto daqui era o ponto principal da rota do comércio para as embarcações que chegavam trazendo as mercadorias que abasteciam o comércio local e voltavam levando o sal que era extraído em Tutóia. Só que os bancos de areia eram um obstáculo e tanto para esses navios, e sem conhecer essas particularidades do nosso litoral, acabavam batendo em algum e ficando encalhados. O Aline Costa é um deles. O cargueiro alemão da época da Segunda Guerra Mundial estava carregado de sal quando encalhou. Depois de algum tempo, foi trazido para cá, onde permanece até agora. Hoje é um dia de ondas altas e maré brava. E por isso, se molhar durante o passeio faz parte do roteiro. Mas logo adiante está a nossa primeira parada. E é um lugar especial, um berçário de cavalos marinhos. A gente teve tanta sorte que conseguiu encontrar 2 de uma vez. E aqui tem 2 espécies diferentes. O laranja e o preto. Não sei se dá bem para você ver, mas é porque eles não podem ficar fora d'água, porque eles ficam sem respirar. E um pouquinho de tempo a mais aqui dentro desse pote meio improvisado pode representar um perigo para a vida dele. Isso é só para a gente dar uma olhadinha e devolver ele para o habitat natural. Mas eles não ficam aqui por acaso. E o nosso guia nos explica por que eles gostam de ficar por aqui. A gente encontra aqui só com a parte da maré baixa, no comecinho da enchente, que eles vêm água nova e eles vêm para pegar água nova na superfície da água. Eles ficam sempre assim, nessa área de mangue? É, sempre aqui nessa área de manguezais, dessa ponta aqui até a outra do lado de lá, eles vêm, sempre a gente encontra eles aqui. Aqui é um berçário de cavalo marinho. Aqui é um setor de reprodução, né? É. Sempre que vem desovar, não sei como é que eu chamo nesse caso, é nessa área aqui. Nessa área aqui, eles desovam aqui nessa área aqui. Aqui dá muito, aqui nós temos do amarelo, do preto, do roxo e do vermelho. Ah, eu não encontrei um roxo, vamos procurar o roxo. Mas é assim, uma curiosidade, do cavalo marinho é o macho que fica... O macho que engravida. Puxa, se a gente encontrasse um macho grávido ia ser legal, né? Você já encontrou algum? Já tenho encontrado vários.
Então, duas coisas nós vamos procurar. Esse roxo e esse cavalo marinho grávido. Quem sabe a gente encontra. Ficamos pelo manguezal à procura dos cavalos marinhos mais diferentes, mas eles não são fáceis de encontrar, não. No final, não consegui ver nem o roxo, nem o grávido. Mas fiquei sabendo que eles crescem mais ou menos uns 20 centímetros e que depois de adultos ficam por aqui mesmo. Este manguezal, às margens do rio Pontal, abriga também ciris e caranguejos que abastecem tanto o mercado local quanto de outros estados, como o Ceará, por exemplo. Dos caranguejos, o mais bonito é o aratu, que chama atenção por causa de suas cores que contrastam com os tons cinzentos do mangue. No próximo bloco, vamos conhecer a Ilha do Caju, a terceira maior ilha da costa do litoral brasileiro. Também vamos saber por que a culinária da região é tão apreciada pelos turistas. Não saia daí, que nós voltamos já. Estamos de volta e, dando continuidade à nossa viagem pela região do Delta do Parnaíba, desembarcamos agora na Ilha do Caju. Presenteada com uma natureza majestosa, a ilha é considerada de preservação ambiental. Mas antes de chegar à Ilha do Caju, nossa equipe dá uma paradinha para degustar a deliciosa culinária de um restaurante localizado na pequena ilha do Coroatá. Seguimos então nossa viagem pelo Delta até chegarmos à Ilha do Caju. Com uma área de 45 quilômetros quadrados, esta é a terceira maior ilha da costa do litoral brasileiro. Tem 25 quilômetros só de dunas. É uma propriedade particular, com casas e até aeroporto. Daqui se pode ver toda a extensão do rio e do mar. Os períodos entre os meses de dezembro e fevereiro e entre junho e agosto são os preferidos dos turistas estrangeiros. A ilha é considerada uma área de preservação ambiental e é cobrada uma taxa de permanência para ficar por aqui. Mas vamos voltar para o nosso passeio e encarar mais uma vez o mau humor das ondas? E elas não estão para brincadeira mesmo. Mas logo à nossa frente está a Ilha de Coroatá. Com a fome que a gente está sentindo depois desse passeio, esse é o melhor lugar que poderíamos encontrar. Somos recebidos pelo proprietário do local e do restaurante também. O bom é que a gente chega e a comida já está pronta nos esperando. Como havíamos escolhido o cardápio antes, não tem nada de ficar esperando para comer. E olha só os pratos que são servidos. Esse camarão no abacaxi, só de olhar dá água na boca. É um dos carros-chefes do cardápio e posso garantir que não foi escolhido à toa. Os turistas brasileiros adoram, mas os estrangeiros gostam mesmo é do peixe grelhado. Tudo bem, os dois dispensam apresentações. Jovenino Neto, ou simplesmente Neto do Coroatá, como ele gosta de ser chamado, é o anfitrião perfeito. E faz questão de nos contar como começou tudo por aqui e como nasceu a ideia de criar um restaurante no local isolado, no meio do Delta, onde a primeira impressão que se tem é de que não viria ninguém, mas que hoje tem 7 funcionários fixos e pode ter até 15 em períodos de alta temporada. Aqui começou um sonho. Há 10 anos atrás, né, uma ideia na cabeça, um pouco de incentivo, certo? E a gente começou a trabalhar fortemente. Não esquecendo dos R$300 no bolso. Ah, sim, gente, essa é interessante, porque isso aqui tudo começou, hoje é o único restaurante aqui da saída, mas começou quando ele tinha só uma ideia na cabeça, um sonho para realizar e R$300 no bolso. Hoje, 8 anos depois, a gente tem esse restaurante todo. Aí a gente pensa assim, não é muito pouco tempo para realizar um sonho desse? Não acho que não. Nós não podemos nos permitir pensar pequeno, né? Nós temos que pensar alto. E assim, 8 anos, eu quero, daqui mais 8 anos, quem sabe você vai voltar aqui e ver um outro cenário. A gente fica sabendo que aqui já foi uma ilha bastante habitada, com mais de 30 famílias, quase todas de pescadores. Mas à medida que os filhos foram crescendo e precisaram de escola, acabaram se mudando para as cidades mais próximas, até que só restou a família dele. Aqui eu nunca saí daqui. A senhora nunca saiu, né? Não. Tinha muito morador, mas aí eles começaram a sair porque não tinha estudo para os meninos e eu sempre fiquei aqui. Eu tenho um terreno, tenho casa lá na Tutóia, ele foi para lá estudar para lá, ele estudinho, são 7. E eu sempre fiquei aqui trabalhando para
manter os estudos dele e as despesas de casa. A gente sempre ficou aqui. Mas a senhora imagina algum tempo que a senhora ia ter isso aqui assim, que ia transformar isso aqui num ponto turístico? Não. Não, né? Não. Ele queria fazer, ou ele queria e não queria. Ele estava assim em dúvida, não sabia se dava certo, não sabia se não dava. Aí ele ficou aqui, aí apareceu um serviço para ele disse, me chamou, mãe, será que dá certo? Digo, Neto, vai deixar comigo. A senhora também é de sonhar, né? Então isso aí tu já sabe, é genético. Digo, não, pode ir pro teu. E saiu o serviço para ele, um emprego, e aí eu digo, Neto, vai deixar comigo. Que depender de mim eu resolvo. Porque assim, até hoje a gente está aqui. Coroatá é pequena, mas tem uma das maiores diversidades de vegetação do delta do Parnaíba. Em boa parte dos 240 hectares da ilha, os cajueiros crescem tanto que os galhos chegam ao chão e daí vão se formando novas árvores. E assim, o local acabou se transformando em um grande cajual. Já é hora de deixarmos a ilha e iniciar a viagem de volta. Voltamos por dentro dos igarapés, no meio dos manguezais. A maré agora está muito cheia. A variação das marés aqui é uma das maiores de todo o litoral e pode chegar aos 4 metros. Por isso, as ondas estão mais altas ainda. Os mangues que estavam com as raízes de fora quando viemos, agora estão completamente encobertos pela água. Mas dá para ver as garças que já estão procurando um lugar para dormir. Esta é a última parte do passeio, são mais ou menos 5h20, a gente começou por volta das 10 horas, então a gente já está há um bom tempo fazendo esse passeio e aqui a gente para agora para esperar o espetáculo final. É como se fosse o grande finale de tudo isso, a revoada dos guarais. É que toda essa área aqui serve de dormitório para várias aves, não só para o guará, mas tem a garça e muitos outros pássaros que chegam aqui para dormir. É como se eles tivessem o GPS que seguem direitinho, quando o sol se põe, eles começam a chegar e quando dá 5 horas da manhã, todo mundo começa a sair. Durante esse período, ninguém sabe exatamente onde ele fica. Mas o que interessa para nós é esse espetáculo que eles proporcionam na hora que eles voltam para dormir. Os guarais vão chegando e procurando os melhores galhos para passar a noite. E no meio de tantas penas vermelhas, a gente percebe algumas escuras. E acaba descobrindo uma curiosidade. As garças, quando nascem, têm a plumagem preta. Só a partir dos 6 meses começa o processo de mudança para essa coloração que caracteriza a espécie. Seu Josias vai com a gente apreciando toda essa beleza como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Mas, na verdade, ele é o pioneiro nessa atividade, trazer turistas para conhecer as belezas deste lado do delta. E sonha com um dia em que o poder público crie novas políticas para incrementar o turismo por aqui e diz não temer que o maior fluxo de pessoas ameace o delicado ecossistema do local. Isso aqui é um lugar, como vocês podem ver, o lugar é lindo, mas que precisa, né, da consciência das pessoas, principalmente os nativos, né, que é quem depende diretamente disso aqui. Mas essa aqui ainda é uma rota, a gente pode dizer, um pouco desconhecida, levando em consideração todo o resto do delta, do Piauí, do Ceará, essa coisa toda. O senhor acredita ou teme que a massificação desse tipo de turismo pode trazer prejuízos para essa região? Não. Poderia se fosse, se for feito de forma descontrolada, né? Muito massificada, na verdade. Mas se a gente conseguir controlar, se a gente conseguir controlar, na verdade, uma certa quantidade de pessoas que visitam isso aqui, a gente pode ter isso aqui para sempre e para todos que queiram ver, né? E o que está faltando para incrementar ainda mais, para tornar esse roteiro, parte do roteiro mesmo, mais conhecido como todo o resto do delta é hoje? Falta muito, né? Falta muito a questão estrutural, né? E eu sempre falo que, apesar da gente fazer a parte da gente, a gente faz o que está ao nosso alcance, principalmente na questão proteção, preservação e tal, mas falta a parte pública da coisa, né? Funcionar, que os governantes, seja estado, município, que façam a parte deles, né? Que nos ajudem, né? Para que a coisa ande de fato. Eles estão andando por enquanto quase sozinhos, né? Por enquanto sozinhos, na verdade sozinhos. A gente só tem as nossas pernas, porque as pernas do poder tá longe de chegar aqui. E assim, ao sabor das ondas, vamos encerrando o nosso passeio, sem deixar de nos encantar com tanta beleza. E o céu, tingido pelos raios do sol do fim da tarde, deixa a paisagem ainda mais bonita.
E a Vila de Pescadores Porto de Areia fica parecendo mais uma pintura na paisagem do Delta do Parnaíba. E o programa de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. E não esqueça, você pode rever este programa no nosso site al.ma.leg.br/tv. Até o nosso próximo encontro!